Bom dia, sou a Maria João Lima, sou educadora de infância, já tive o privilégio de estar convosco anteriormente em Angola, num plano de formação, promovido pela Plural Editores, da ANEP e da ACIPA, e é com grande gosto que retomo estes encontros de formação. É verdade que partilhamos práticas e metodologias de uma forma lúdica em que o brincar faz parte do nosso dia-a-dia, das dinâmicas do Jardim de Infância. Agradeço a todos a vossa presença, é uma presença neste momento mais distante, dadas as condições atuais, mas que de qualquer forma desejo que seja um momento de reflexão e de contributo de boas práticas letivas, tendo como motor o brincar com os pequenos canvas. Poderão-se estar a questionar, brincar porquê? Brincar como motor de práticas e metodologias ativas. É um pouco desmistificar este termo brincar, contrariando a ideia de que o Jardim de Infância é simplesmente um espaço de brincadeira. Sem dúvida é um espaço de brincadeira, mas é reconhecer que este brincar é tão importante como aprender. E deve estar presente no discurso pedagógico de todas as pessoas que estão envolvidas na educação da criança, quer desde a família, quer a própria educação de infância. A educação de infância, quando falamos de educação de infância, reconhecemos, e é reconhecida, como a primeira etapa da educação básica, isto é, visa o desenvolvimento equilibrado em todas as áreas do saber e de uma forma integrada, potenciando o desenvolvimento da criança. O Jardim de Infância é aquele lugar especial em que se proporciona atividades e oportunidades de socialização, de autonomia, preparando-a para o futuro. E do futuro, quando depois, posteriormente, ingressará numa escolaridade bem-sucedida, que se pressupõe que seja bem-sucedida. E desta forma é um pouco reforçar e refletir convosco a ideia da importância da intencionalidade educativa do educador, porque estar no Jardim de Infância não é pura brincadeira, é o brincar com intencionalidade educativa, é a partir do brincar para práticas e metodologias que sejam de sucesso. E aí vamos pensar um pouco de que forma é que este brincar assenta na nossa realidade. Segundo Piaget, um dos grandes autores, a atividade lúdica da criança é o berço obrigatório das suas atividades intelectuais da criança. E aqui o brincar, a criança brinca de forma espontânea. A criança é de uma forma autêntica, no seu dia-a-dia a criança brinca consecutivamente. Mas brincar não se aprende a brincar. Brincar vive-se, brincar experiencia-se. E o educador, com a sua formação muito específica, através desse brincar, o educador poderá verificar quais são os interesses da criança, de que forma é que pode ir ao encontro dos interesses da criança. Porque cada criança é uma só, não é? Tem a sua individualidade, é através do brincar que ela registra também a sua particularidade, a sua personalidade. Portanto, brincar, o que é brincar? Brincar permite à criança compreender esta realidade, a realidade que a circunda. Brincar permite que a criança ganhe capacidade adaptativa, que se socialize com o outro. A parte da regulação emocional, a importância da regulação emocional, que através do brincar a criança também vai atingindo estas competências. Eu diria mais que brincar desenvolve a criança, quer no seu contexto físico, afetivo, social, emocional e intelectual, pois brincar é efetivamente o berço
para todas as aprendizagens futuras. A criança adquire as suas habilidades sociais, as suas habilidades afetivas e vai se integrando e vai construindo o seu próprio conhecimento. Então, ficamos nesta perspectiva de que brincar tem efeitos sob o ponto de vista físico, psíquico, emocional. Portanto, brincar é a construção de uma narrativa simbólica que a criança faz e que é importante para o seu futuro e para o seu sucesso. E nesta perspectiva questionamos, então, mas já desmistificamos um pouco a ideia de que brincar não é simples brincadeira. Temos aqui o papel do educador de infância, e o educador de infância assume aqui um papel preponderante nas atividades e na sua intencionalidade educativa. As atividades lúdicas proporcionadas na educação de infância, promovidas pelo educador, centrado que a criança é o sujeito da sua própria ação, elas possibilitam o desenvolvimento integral da criança. O educador tem o papel fundamental de ser promotor de desenvolvimento, de sugestões de atividades lúdicas que promovem este mesmo desenvolvimento. Se brincar assume aqui um papel pedagógico, e penso que deveria ser um direito. Brincar está prescrito como um direito pedagógico da criança, então este direito tem que fazer parte do discurso pedagógico do próprio educador. É brincar que a criança aprende a conhecer quando convive com o outro, quando socializa com o outro, quando respeita o outro, quando gera as emoções com o outro, aprende a fazer. Porque só experienciando é que a criança, a brincar, a criança experiencia, a criança vive, a criança vai fundamentar alguns conceitos que vai adquirindo. Aprende a conviver, além da família, claro que é uma estrutura fundamental no desenvolvimento da criança, mas o aspecto do jardim de infância um dos grandes aspectos é efetivamente a socialização, o conviver com os outros. E conviver implica o compreender regras, implica o discernir de que forma podemos estar em grupo e, no fundo, a gerir esta sua relação emocional. Essencialmente, a brincar, a criança aprende a ser. O educador, ao observar a criança, o educador consegue-se a perceber-se que muitas vezes em situações de brincar, muitas vezes naquelas situações de faz de conta, que estão na casinha, estão no recreio, estão em interação com o outro, o educador muitas vezes consegue observar determinadas noções que já estão a ser adquiridas pela criança e que podem ser partilhadas com as outras crianças. Isto remetendo um pouco aqui qual é o papel do educador. O papel do educador, o educador tem intencionalidade educativa. O educador, ao ter intencionalidade educativa, tem que assumir que não é brincadeira pura. Portanto, esta intencionalidade educativa visa desenvolver todas as áreas da criança, de desenvolvimento da criança. Na sua prática educativa, o educador vai planear as atividades que pretende desenvolver. Vai observar e registar, vai avaliar e vai agir. Mas isto é numa dinâmica articulada, porque não faria sentido planear sem perceber, sem observar quais são os interesses e registrar os interesses da criança. Se o agir muitas vezes no nosso dia-a-dia, temos que muitas vezes alterar aquilo que inicialmente tínhamos planeado. E muitas vezes também, porque vimos um grupo de crianças ou uma criança a brincar, que neste brincar
alterou de forma quase global aquilo que nós tínhamos planeado. E que vamos então ao encontro desse brincar com intencionalidade educativa. E para isto também é muito importante, efetivamente, este envolvimento do educador e da forma como organiza o seu ambiente educativo, isto é, quanto mais for rico o ambiente educativo, a sua organização, a disposição de materiais, a dinâmica até do próprio dia, a rotina do próprio dia, quanto mais rico e mais organizado estiver este ambiente educativo, deixando espaço sempre para a criança brincar, porque aí ela decide o como, o quando, o que, o que fazer, como fazer e partilhar essa informação, é possível então assumir aqui uma comunicação e uma articulação conjunta entre todos. E neste contexto, então, e passando um bocadinho, porque poderão os colegas me dizer assim, mas então nós temos que isto de brincar, certo? Mas nós vamos ter que corresponder a um programa, como é evidente, temos intencionalidade educativa, dentro deste contexto de educação de infância, onde existe intencionalidade educativa, e que se vai caracterizar pelo tão ambiente culturalmente rico e estimulante, e do desenvolvimento do processo de competências pedagógicas coerentes e consistentes, em que se vai diversificar uma série de aprendizagens e que vamos propiciar às crianças essas aprendizagens, nenhuma aprendizagem só por si é válida, quer dizer, só por si cada uma é válida, mas ela é mais rica, torna-se mais rica quando se articula. E quando fazemos esta correspondência ao programa de educação pré-escolar de Angola, que é ministrada para os 3, 4 anos e posteriormente a classe de iniciação, temos várias áreas curriculares, que cada uma por si só tem o seu valor, tem a sua importância de forma relevante, mas que, se complementando com todas as outras áreas, consegue abranger de uma forma mais enriquecedora para a criança dos seus próprios conhecimentos e a aquisição do seu próprio processo de aprendizagem. Eu penso que já conversamos com alguns grupos sobre, efetivamente, esta articulação das áreas áreas de conteúdo, áreas curriculares. E também foi um dos pontos que se importa ir repescar um pouco, de forma a que se possa compreender, e dentro de uma planificação, dentro da nossa intencionalidade, o que é que poderemos fazer em cada uma delas. E aqui, eu quando digo brincar com motor de práticas e metodologias letivas, o próprio nome, Pequenos Canvas, crianças, todos nós brincamos. Uma criança é feliz quando brinca. E Pequenos Canvas dá-nos sempre a noção de crianças felizes, crianças motivadas, crianças em que há uma alegria imensa no seu posicionamento no mundo. E então, os Pequenos Canvas é uma coleção destinada à educação pré-escolar. Ela é baseada nas orientações educativas do programa do Ministério da Educação, quer dos 3, 4 anos, quer a nível de creche, quer a nível de classe de iniciação, e que, dentro das diferentes faixas etárias, é um projeto muito completo. Além do livro para a criança, e aqui queria dizer, gostaria de vos realçar a importância de, ao aplicar qualquer noção, que está num suporte específico, num suporte de papel, a criança já teve que brincar imenso.
a criança já teve que vivenciar essas experiências. E é o tal brincar, que é um brincar diferente de brincadeira. É um brincar contextualizado, é um brincar de aprendizagem, brincar para aprender. Ele tem uma série de recursos, e voltando um pouco aos recursos, temos os cartazes, temos os flashcards, que são recursos que são valiosíssimos para o educador e para o grupo. E temos também o guia do educador, que é um recurso que nos permite, de forma articulada, efetivamente de forma articulada, orientar, auxiliar o trabalho do educador no seu dia-a-dia, na sua prática letiva. A organização para a criança, e estamos aqui a falar da criança, o programa está dividido por trimestres, por vários temas, por unidades temáticas. Há ícones representativos destas unidades temáticas. Estes ícones, para a criança, lhes facilita também, e assim como na descrição das atividades, o que é para fazer, facilita-lhes, promove a autonomia, que é fundamental. Portanto, aliviando o educador, porque o educador não está apenas com uma criança, está com um grupo de crianças, e são por separadores trimestrais, e em que tenta-se encontrar a articulação de todos estes conteúdos. Dentro dos materiais que eu penso serem extremamente ricos na nossa função como educadoras, porque eu também sou educadora, eu também faço a minha planificação, eu também tenho que procurar as melhores metodologias para ativar, que é um guia, como é que nós podemos atingir aquele fim, aquele objetivo, de que forma é que o poderemos atingir, e depois uma série de propostas de trabalho encadeadas e mais do que encadeadas, elas são articuladas com as diversas áreas curriculares. E, como não poderia faltar, esta avaliação. E o que é esta avaliação? Como é que o educador pode fazer esta avaliação? O educador tem que partir de cada criança, da observação de cada criança, que muitas vezes ocorre em situações de brincar, e vai perceber se a criança conseguiu assimilar aquela competência ou ainda será necessário novas sugestões metodológicas de forma a contornar algumas estratégias para comatar essa mesma noção, essa mesma aquisição de noção. Isto para dizer que para a criança um projeto deste tipo, quando enquadrado na vivência, na experimentação, é um projeto que estimula, motiva, ele vai inovar, vai proporcionar um ambiente criativo. A criança, no fundo, vai ali sistematizar aquela sua competência, o desenvolvimento dessa sua competência. Portanto, no fundo, vai construindo aprendizagens, mas de forma gradual, sistematizando. Poderão, eventualmente, me questionar, mas estas aprendizagens ocorrem como? Estas aprendizagens já ocorreram na situação do brincar. E aqui a criança vai sistematizar. Isto é, a criança já terá autonomia para concretizar, para construir e para consolidar esta sua própria aprendizagem. Para o educador, é uma ferramenta de trabalho, sem dúvida, na dinâmica educativa. Eu sou educadora, eu estou no ativo, eu, como criadora de manuais para a educação pré-escolar, mesmo antes de os colocar à disponibilidade ou dispor para outras crianças, eu insiro essas atividades com o meu grupo. É uma boa ferramenta de trabalho, eu experimento, vejo se aquela criança, com aquele grupo está a resultar, se poderá haver alguma mudança. E isto
é uma ferramenta que, em termos de observação e mesmo de avaliação do trabalho da criança, da aprendizagem das crianças, nos dá uma avaliação cada vez mais objetiva, além de promover a intencionalidade educativa. Quando eu falava há pouco do guia do educador, em que tem a planificação, em que ocorre a planificação, fazemos a planificação com sugestões metodológicas da forma como é que nós vamos planificar a nossa ação. Quando há a sugestão de atividades que vão apoiar a concretização daquele objetivo. Que tem uma série de recursos também que permitem a dinâmica de grupo, por exemplo, os cartazes, que são fundamentais em termos de grupo grande, em grande grupo. Acrescenta ideias, estas propostas acrescentam ideias, haverá muitas outras, proporcionam um processo flexível e articulado, porque também já chegámos a essa e já trabalhamos em conjunto, que tudo isto, todas estas dinâmicas são articuladas e realmente uma das grandes vantagens é dizer, o meu trabalho, eu consigo observar que atingi, a criança atingiu, construiu uma aprendizagem de uma forma clara e objetiva, que vai ter repercussões, efetivamente, no seu futuro escolar. Todas as atividades, então, decorrem de situações dos temas que estão prescritos, que faz todo sentido, ser o primeiro tema a criança, faz todo sentido de trabalharmos a criança no seu contexto primeiro familiar, depois vamos alargando, sai da família e vem para o jardim de infância, este lugar tão mágico, em que o brincar é assente como é tão importante como aprender. É tão importante como aprender. E a criança brinca de uma forma... Brincar é uma linguagem universal. Uma criança feliz é uma criança que brinca, e o brincar, tanto é importante aqui em Portugal, como em Angola, como na China, o brincar ultrapassa fronteiras, ultrapassa culturas, porque é inato à criança, o brincar. Uma criança feliz é uma criança que brinca. E voltando um bocadinho aqui às atividades, um pouco aqui às atividades, que são realizadas de acordo ou propostas, temas e situações reais diversificadas, em que o educador terá que experienciar com o seu grupo, contextos didáticos, lúdicos e divertidos, a sequencialidade das noções não é pressuposto aos 3 anos terem a mesma destreza intelectual aos 5. Portanto, as noções vão sendo dadas de forma gradual e vão sendo exploradas cada vez de forma mais complexa. Assim como a intencionalidade educativa do educador, um educador que está com um grupo de 3 anos, não pode ter a mesma intencionalidade, não pode planificar os objetivos que tem para o seu grupo, não podem ser iguais a um educador que está com uma classe, por exemplo, com uma turma de classe de iniciação. Esta questão da transversalidade das áreas curriculares, e que eu tenho na memória o trabalho feito convosco nas sessões presenciais, em que realmente todos nos empenhamos no fundo, em trabalhar um tema, tornando todas as áreas curriculares ali articuladas. E muitas vezes o educador até faz isto de forma inconsciente, mas falam. A realidade é que o faz. E depois a articulação com o ensino primário, isto é, hoje a mentalidade relativamente à importância do jardim de infância, ainda bem que tem mudado, e os pais, quando pensamos nas famílias, pensam no melhor para os seus filhos. Pensam em dar-lhes competências, ou que o pré-escolar, a educação de infância, na figura do educador, lhe dará contributos fundamentais para a sequencialidade entre os 2 níveis de ensino.
E passando aqui um pouco a esta planificação articulada de atividades, poderão me dizer assim, Maria João, mas aqui está a falar das áreas. Claro que cada área é uma área, sem dúvida. Qualquer uma das áreas, por si só, tem um valor enorme. Tem um valor, mas também por si só, fica muito restrito. E também já trabalhamos esta questão em grupo e é um bocadinho do feedback que fomos tendo ao longo deste tempo, já era uma distância um bocadinho longa, não é? Mas dadas as condições, e é um bocadinho recentrar-nos um bocadinho nesta articulação das atividades. Porque falando, por exemplo, da comunicação linguística, todos nós sabemos que é um veículo de comunicação fundamental e que permite o acesso ao conhecimento sobre o mundo que a criança tem e a vida pessoal e social da criança. Isto é, no jardim de infância, a comunicação linguística faz parte das práticas intencionais e sistemáticas de estimulação destas mesmas competências. O educador conversa com as crianças, promove diálogos com as crianças, interage com as crianças. Podem ser diálogos individuais, diálogos de grupo, de grande grupo, pequenos grupos. São atividades, por norma, desafiantes quando chega uma criança e partilha com os outros, a partilha de vivências, a partilha de sentimentos, a partilha de ideias. Temos a questão dos jogos fonológicos, das adivinhas, das poesias, até do cantar, do conto e do reconto de histórias. Esta exploração lúdica da linguagem, que, no fundo, vai permitir que a criança, que as suas competências linguísticas vão cada vez mais se tornando mais complexas e mais completas. Portanto, e mesmo a questão de faz de conta de muitas situações, a criança desta faixa etária é um bocadinho faz de conta nas suas brincadeiras lúdicas, de interação com o outro, brincar, que muitas vezes é uma boa estratégia para, efetivamente, a criança desenvolver o seu aspecto comunicativo. Também, e isto continuando um pouco ao nível da aquisição da linguagem oral, nós temos aqui duas componentes. Porque a questão da comunicação pode ser uma comunicação verbal em que a criança se expressa, se a criança evidencia desejos, dá a sua opinião, e isto acontece porque a criança não abdica de dar a sua opinião. E nós temos que estimular a criança, no fundo, a expressar-se. Mas também temos que estar muito atentos como educadores, exatamente a esta comunicação não verbal, que é a sua expressão de emoções, de sentimentos. Muitas vezes nós, pelo olhar da criança, pelo seu gesto, pela sua postura, nós dizemos assim, olha, anda cá. Então, chegamos ao nosso colo e questionamos e conversamos e a criança vai se libertando. Portanto, isto é fundamental. É uma prática que é comum aos educadores, é verdade, esta parte afetiva de desenvolver as competências. E temos que ter outra situação aqui em foco, que é a consciência linguística que a criança tem. Portanto, as crianças envolvem-se em situações que implicam a exploração lúdica da linguagem, por norma, demonstram prazer em lidar com as palavras, inventar sons, descobrir palavras novas, muitas vezes palavras que nós nem conhecemos, mas às vezes estas brincadeiras, deste brincar da criança com as palavras, nós poderemos trabalhar aspectos fundamentais desta mesma consciência linguística, ou seja, a consciência fonológica, que é a consciência do som inicial da palavra, portanto, a consciência da própria palavra, que não é só o som, tem vários sons, e posteriormente a consciência sintática. Isto é para vamos tentar tornar-nos esta situação um bocadinho mais prática. Assim, temos aqui
está aqui a ser apresentada uma atividade em que estamos a trabalhar a consciência fonológica associada, no fundo, também à grafia, certo? Para lá temos a letra A, a vogal A, já estamos aqui a falar numa faixa etária de classe de iniciação, também é certo. Primeiro vamos trabalhar o som A. Como metodologia, poderemos pegar nesta sugestão de atividade, apresentar a vogal à criança através de um dos frisos, por exemplo, de um dos cartazes das vogais que existe neste projeto, e fazer uma lenga-lenga. De seguida, por exemplo, perceber no grupo nomes das crianças que fazem parte do grupo que começam com a letra A. Posteriormente, vamos ao encontro de outras palavras que o som inicial seja a letra A. E daqui, partindo desta base em que a criança interioriza o som, passar também à correlação com a parte da grafia. Portanto, há imensas metodologias, estratégias que podemos adotar para dar a letra A. Por exemplo, o som A. Quando chegamos à parte da grafia, também faz todo o sentido, antes de chegar aqui aos pequenos canvas, já termos como base o brincar com este movimento do A noutros suportes. No recreio, enquanto brincam, a criança com um pauzinho, com giz, desenha o A. Olha, que bem, isso é o A, é a letra A. E são estas situações lúdicas que muitas vezes ocorrem até antes de entrar na sala, que muitas vezes o educador se apropria destas situações e vai as desenvolver e sistematizar com os pequenos canvas. Falamos também da leitura de histórias, que é uma das práticas mais comuns, muitas vezes até para inserirmos qualquer noção que queiramos ter, dar. Muitas vezes tem aqui o exemplo da história dos três porquinhos. Qual foi o educador que ainda não trabalhou os três porquinhos na sua prática educativa? Desde a leitura da história dos três porquinhos, nós poderíamos fazer, estamos a desenvolver a linguagem, sim, a oralidade, o conto, o reconto, temos imagens também para associar para a criança, para auxiliar a criança a promover o reconto, até podemos trocar as imagens e formar uma nova história, reinventar uma história. E trabalhamos também, eventualmente, com os três porquinhos, com matemática. Poderemos aqui, e estava a falar de comunicação linguística, e entretanto já a partir do conto de uma história, nós podemos trabalhar efetivamente outras áreas. Falamos da leitura, do escutar contos, lengas-lengas, travas-línguas, fazer rimas. A questão das rimas, da consciência fonológica, é fundamental trabalhar o som. Os sons existentes na palavra. E é através dos livros que muitas vezes a criança descobre o prazer da leitura e desenvolvem a sua sensibilidade estética. O educador deve disponibilizar, ou poderá, dentro do lúdico, disponibilizar mesmo a possibilidade da criança contactar com diversos tipos de literatura infantil. Quando eu digo literatura infantil, não quer dizer que seja só histórias. Há vários tipos. Podem ser histórias, podem ser poesias, podem ser quadros, podem lengas-lengas, trava-línguas, podem ser diferentes tipos de texto e ilustração, porque a criança ainda não faz uma leitura formal nesta faixa etária. Promover exatamente estes hábitos de leitura e incentivar também aqui um pouco a questão das famílias também promoverem estes hábitos de leitura em casa, porque não um projeto de leitura que se estenda à própria família. Explorar imagens, descrever imagens. Tinha há pouco os flashcards da história dos três porquinhos, porque não? Explorar as imagens, inverter a história e descrever ou reescrever uma nova história.
Portanto, isto dentro da emergência da leitura, que nós educadores, e eu incluo neste grupo, desta forma, proporcionamos isto às nossas crianças. Dentro do brincar com o lúdico, nós proporcionamos isto. E a parte da questão da escrita, que eventualmente será de futuro uma escrita mais funcional, uma escrita, mas que temos que dar todos os pré-requisitos para a criança explorar a escrita. O desenho de uma criança é a sua forma de escrever, é a sua forma de brincar, é a sua forma de representar. E isto, mas gradualmente, a escrita com as suas convenções vai tornando-se contextualizada, funcional e significativa. Então, e sei que isto é uma prática vossa, da experiência que tive e dos encontros que tive convosco, integram a escrita nas vivências do dia-a-dia, nas rotinas do jardim de infância. Isto é fundamental. A criança pode copiar os recados. Muitas vezes pode dizer assim, mas não está bem, não escreveu bem. Certo. Mas para ela teve algum significado. E aqui está o papel do educador para intervir, para auxiliar, para dar mais pistas. A criança faz os registros individuais, registros coletivos, mesmo dos seus desenhos. Quando se lê uma história e se pede o registro da história a uma criança, vamos fazer o registro de história, a parte da história que mais gostaram. Se tivermos 20 crianças, não vão surgir, nenhum registro vai ser igual. Cada um fez a sua representação. Quando chegamos a uma parte já da classe de iniciação, em que já há a apropriação do alfabeto, da representação da letra, por que não construir um ficheiro de imagens, um dicionário de imagens, associando o som a palavras que começam por essa letra e associar o som à letra? Portanto, no fundo, promover a escrita envolvente no nosso dia-a-dia de jardim de infância. Temos um outro exemplo, Carnaval, em que este projeto também alia imenso a parte das histórias e depois a concretização de noções. Carnaval da Floresta, dentro desta história, para chegar à sistematização, o educador teve que apoiar a criança na interpretação do texto, se compreendeu o texto, quais eram os personagens principais, o que faziam, quantas eram, qual era o problema delas, como resolveram a situação. Tudo isto são situações, a sistematização ocorre do brincar com a história, do reconto da história, do vivenciar, quem sabe, uma dramatização sobre a própria história. Um outro exemplo, a Casa do Catinho, isto é um texto muito mais curto, não é? Adequado à faixa etária que está previsto, não é? Um texto mais curto. E depois temos aqui a exploração de flashcards, em que o educador lê, a criança não sabe, isto é, a criança não lê. Se lhes mostrássemos só nesta faixa etária, se lhes mostrássemos só o texto, a criança não iria ler. Mas através da imagem, a criança faz uma leitura e associa ao que o educador contou. Portanto, a forma, quanto mais expressiva, mas eu acho que nesse aspecto todos os educadores são, e vocês em especial, são extremamente expressivos. Além disso, eu acho que, com a experiência que tive, efetivamente, o contar uma história é o contar uma história com todos os sentidos. É uma história musicada, é uma história dramatizada, é uma história mesmo em que todos os sentidos estão ali impregnados e que o transmitem efetivamente às vossas crianças. Falando e retomando aqui a parte escrita, uma forma de brincar com a escrita, então, porque são pré-requisitos para depois uma escrita formal. O grafismo é um pré-requisito para posteriormente a criança ter um traçado mais firme, mais convencional. Por que não? O regar com o regador, a criança observar, brincar com o regador, a regar uma planta e observar o movimento da água a cair sobre a planta.
Isto é um exemplo de como brincar a criança depois pode reproduzir e vai treinando a sua parte motora fina, certo? Isto são outros exemplos de grafismos, até efetivamente chegarmos aqui a uma questão do grafismo mais formal, da letra E. A letra E em que entra aqui a questão da convergência da própria escrita, não é? O E manuscrito, o E maiúsculo, o E minúsculo, o E de imprensa, o maiúsculo e minúsculo, sempre associado. E primeiro o educador brinca com o som e depois associa o som à grafia da própria letra. E isto para vos dizer que, e dando continuidade a isto, falamos de meio físico, falamos de comunicação linguística e agora vamos falar de meio físico e social. O que seria o meio físico e social sem a comunicação linguística? Isto é, o meio físico e social é uma área específica, é uma área curricular específica, que promove a curiosidade pelo meio ambiente, promove aprendizagens futuras muito centradas no ativo, muito centradas na vivência, vai promover as atitudes positivas em relação aos outros, aos cuidados consigo próprios, quando falamos da higiene, ao conhecimento do seu próprio corpo, a criação de hábitos de respeito pelos outros, nos cuidados pelo ambiente, pela cultura que cada um de nós tem, cada criança tem. E também, além disto, permite também compreender alguns conhecimentos científicos elementares que poderão dizer assim, mas vão servir para quê nesta fase? Mais tarde. Esta sementinha que é dada pelo educador, porque o educador coloca sementes que vão brotando dentro do cérebro de cada criança. E estes conceitos, quando forem necessários, a criança vai recolhê-los, porque ele já os teve. Portanto, porque experienciou, a partir do momento em que brinca com estes conceitos, a criança guarda. A qualquer momento a criança poderá ir buscá-los. Portanto, qual é o papel, mais uma vez aqui, fundamental do educador? É criar, efetivamente, estas oportunidades para a criança aprofundar e relacionar e comunicar aquilo que já conhece. Cada criança já traz uma vivência de trás, traz o seu seio familiar, traz aquilo que já conhece. Cada criança é cada criança. E que ao partilhar, comunicando com o seu grupo, são oportunidades únicas e o educador é um educador atento, é um educador que articula, portanto, vai, a partir desse brincar, a partir dessa relação, vai promover novas aprendizagens. Por outro lado, também é uma área que se pressupõe o contacto direto com novas situações, não é? Que vão suscitar curiosidade. A criança só tem curiosidade e interesse em explorar naquilo que pode mexer, naquilo que pode questionar, naquilo que pode compreender. Portanto, a criança só mexendo, só questionando, só descobrindo e experienciando é que pode compreender. Portanto, devemos encorajar com metodologia, aqui uma prática letiva, é encorajar a criança a construir as suas teorias, o conhecimento acerca do mundo que a rodeia, o que é que a envolve. E questionar, mais ou menos, o acesso a livros, a jogos, a pesquisas, tudo o que for possível, para maximizar um bocadinho o conhecimento da própria criança e, por que não, até envolver as próprias famílias nesta pesquisa. Falamos dos temas, tínhamos abordado que há os temas, portanto, os trimestres estão divididos por temas, e dentro desses temas há muito que circunda as vivências das crianças, o jardim de infância, dentro até das próprias vivências internas do jardim de infância, que as crianças podem explorar e brincar com essas mesmas situações. Temos aqui uma outra atividade, isto são sugestões de atividades que pressupõe-se, já que a criança, ao consolidar, pressupõe-se que a criança brincou. A questão das imagens reais, que são fundamentais. Eu, da última vez que estive convosco, em janeiro,
já vai há um tempo, e viemos para o aeroporto e eu comprei um embondeiro, isto é um pouco partilhar, um embondeiro, uma escultura do embondeiro. E fui do aeroporto direto para a sala de aulas, porque já tinha o meu grupo à minha espera, portanto foi noite, foi chegar e ir diretamente para a minha sala com o grupo. E o que é certo é que cheguei com a escultura do embondeiro nas mãos, e as crianças, que são curiosas, o que vê, onde é que eu teria andado, o que era aquilo de madeira. Achei curioso, quando eu lhes disse que era um embondeiro, ninguém sabia. Nenhum deles conhecia, porque não era da nossa realidade, é uma planta típica de Angola. Surgiu dali uma pesquisa imensa sobre o embondeiro. O que era isso do embondeiro? Isto para vos dar a noção que na realidade de Angola são plantas típicas que se conhece. Eventualmente, se mostrasse esta atividade aqui em Portugal, reconheceriam a bananeira e eventualmente o coqueiro. E é importante este alargamento da visão. Outra questão que é fundamental é a questão da reciclagem, da questão da preservação do ambiente, que é um tema que trabalhado, eu penso que será universal, é de todos nós, o cuidarmos do amanhã, do ambiente do amanhã. Partimos mais uma vez, então, de uma história, em que há um campeão da reciclagem, promovendo a reciclagem. Podemos trabalhar aqui os hábitos de preservação do meio ambiente, de cuidado com o meio ambiente. E partindo desta mesma história, em que já trabalhamos, já fizemos a interpretação da história, já vimos os flashcards, já trabalhamos, no fundo, normas e regras de preservação do ambiente. Para a criança chegar ao suporte de papel, a criança já teve que vivenciar, já teve que experienciar, já teve que fazer a própria reciclagem. A reciclagem física, no brincar. E aqui também abordando um bocadinho as plantas, os recursos que tem este projeto, com os cartazes em que tem as plantas típicas de Angola, e que para chegar a este aspecto da constituição da planta, para chegar aqui, é necessário muitas vezes promover experiências. Uma criança aqui, para perceber de que forma, qual é a sequência lógica temporal de crescimento das plantas, se a criança experimentar-se, brincar, e eu ponho este brincar com intencionalidade educativa, se fizer a experiência de germinação da semente, a criança mentalmente, primeiro observa, vivencia, vai construindo aqui aprendizagens e quando a transpõe, certamente são vivências que já estão interiorizadas, são noções que já estão interiorizadas. Portanto, já estamos aqui a falar também do conhecimento científico, os procedimentos, o que é que a sequência do que tem que fazer, dos processos para observar durante X tempo, o tempo que demorou a planta a crescer, ir registando essas observações. Isto são exemplos de atividades de meio físico e social, não esquecendo, e terminamos com uma atividade anterior, que era preciso numerar de 1 a 4. De 1 a 4 pressupõe que estamos a trabalhar também matemática, estamos a ordenar. Isto é, e passamos aqui então, de repente, à área de representação matemática. A matemática alicerça as aprendizagens, ela promove o sucesso de aprendizagens futuras e é fundamental no nosso dia-a-dia. A matemática, qual o papel do educador? É efetivamente este, questionar à criança porquê essa ordem, é incentivar, então, mas estamos a trabalhar uma noção perto ou longe, como é que nós podemos ver o que é perto e o que é longe? Como é que uma criança sabe o que é perto e o que é longe, por exemplo? São duas noções, uma noção, como? Experienciando. Um jogo em que a criança brinca,
vamos colocar uma criança perto de uma árvore, outra longe, quem está mais perto, todas estas noções. Essencialmente, utilizar uma linguagem própria da matemática. E assim como, claro, como é evidente, valorizar as vivências das crianças e estas oportunidades que surgem naturalmente e que o educador observa, que o educador escuta, que o educador atenta, é valorizar essas mesmas oportunidades e muitas vezes promover competências que vão ser consolidadas posteriormente. E então, alguns exemplos, nós temos que ter também aqui em consideração que a matemática está, a representação matemática está dividida em vários subdomínios, vou-lhe chamar domínios. Primeiro, o conhecimento dos objetos no meio ambiente, e aqui temos as noções de grandeza, as noções de direção, que são trabalhadas, tem que ser no espaço físico. E aqui é importante nós cuidarmos do tempo e do espaço que damos às nossas crianças para elas adquirirem estas noções. A questão da classificação dos objetos segundo categorias ou segundo as suas características, podemos discriminar objetos pela cor, fazer jogos através da cor, jogos através do tamanho, da forma, as sequências e os padrões, as correspondências e a questão do sentido do número. E todas estas noções, esta abordagem intencional e sistemática da matemática, são abordadas nos pequenos esquemas de uma forma muito precisa e muito coerente, com a utilização de materiais, de conceitos, por exemplo, de representação matemática, maior, menor. Em termos de conceito, está projetado, mas a criança, certamente, olhando para este conceito projetado no cartaz, está a brincar com os carrinhos, sabe, olha, experiencia, e temos aqui um carro grande, temos aqui um carro pequeno, e chama-nos e diz, olha, este carro é grande, este é pequeno, ele é pequeno em relação ao outro, não é? Todas estas relações, todas estas dinâmicas, quando eu há pouco falava do longe perto é relativamente a alguma coisa, o primeiro e último, porque não, fazer brincar numa corrida, quem é o primeiro, quem é o último, fazemos uma corrida, não no sentido de competição, mas quem chega primeiro, quem chega em último, e a criança vivencia, brinca com essas noções. E só aí, posteriormente, isto são recursos fundamentais nas nossas salas, a questão das cores, a questão do conto de histórias, a sequencialização de histórias, em que temos aqui um exemplo muito prático de uma atividade que muitas vezes surge quando contamos a história do nabo gigante, é o grande, pequeno, era gigante, o que é isso, ser um gigante? E então brincamos aqui um bocadinho, podemos brincar com a linguagem, podemos trabalhar também o meio físico e social, porque estamos a dar às plantas, o crescimento das plantas, e o que é ser um gigante? Um gigante é uma coisa enorme, não é? Uma coisa enorme, então é uma coisa grande, e então não é grande em relação a quê? Porque há outra mais pequena. E estamos aqui a falar, no fundo, a articular todos estes conteúdos. E depois, a matemática é exatamente isto. Também se articula com todas as áreas. Temos o guia do educador como um grande, para mim, é um recurso excepcional, porque temos sempre propostas para ir combatendo, para ir sistematizando e para irmos consolidando estas aprendizagens. O exemplo do perto longe, o grosso fino, o tronco grosso fino, a criança primeiro pode ir abraçar uma árvore com os sentidos todos, pode abraçar uma árvore fina, com um tronco fino, e ao abraçarem uma árvore com um tronco grosso, já terá mais dificuldade, provavelmente precisará da ajuda de outros colegas,
Se for para abraçar um bombeiro, certamente precisará de vários colegas, um grande bombeiro. Será necessário mais do que uma criança para abraçar esse tronco. A classificação de objetos também de características, são outro tipo de atividades, mas que vão correspondendo também ao programa e adequando-se às ordens temáticas. Se temos aqui umas folhas, provavelmente isto vai aparecer, esta classificação de objetos, é quando estamos a dar, por exemplo, as plantas, o tema das plantas. Mas todos eles se articulam entre si. A questão dos padrões e as sequências, e aqui os padrões, nada mais maravilhoso que os padrões dos tecidos, que são assim, são ricos em padrões, e têm padrões belíssimos. As sequências, pintar com sequências, são tudo exemplos de atividades que na nossa prática do dia, ou melhor, na prática, no dia-a-dia da criança, eles estão presentes. Se a criança partilhar com o educador, podemos pedir-lhe até um conjunto de tecidos com padrões diferentes para fazermos ali um jogo de padrões iguais, padrões diferentes. São tudo metodologias e tudo práticas que nós vivenciamos no dia-a-dia. E depois temos a questão das correspondências, e aqui das correspondências eu vou já passar um pouco para a questão do número-quantidade, associação de número-quantidade, em que uma coisa é a criança contar mecanicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí. Outra coisa é a criança perceber que 2 objetos, nesta situação concreta, 2 patos, mas vamos pensar que tínhamos 2 patos mesmo lá no lago, que aquele 2 vai corresponder a uma representação numeral, ou um numeral específico. E, posteriormente, trabalhar a parte escrita desse mesmo numeral, que já se pressupõe, na classe de iniciação, já terem esta percepção muito bem apurada, já muito consolidada. E, portanto, para chegarmos a este ponto, o educador já fez um trabalho de brincar maravilhoso com intencionalidade educativa, para atingir determinado objetivo. Temos aqui a questão de também uma outra situação, que este desenvolvimento do raciocínio matemático implica efetivamente o recurso a situações em que se utilizam objetos para a sua concretização. Temos aqui exemplos de cartazes dos números, associando a escrita do número, quantos representa, qual é o numeral que o representa. E temos, por exemplo, o tratamento de dados, que numa imagem a criança conseguir abstrair daquela imagem quantas flores tem, quantas joaninhas tem, e a criança está aqui a trabalhar um processo fundamental para o seu sucesso seguinte, na etapa seguinte. E, claro, como é evidente, partindo do lúdico, da brincadeira e da linguagem, porque não uma lenga-lenga do número 2, sou o número 2, sou todo enroladinho, pareço-me um patinho na lagoa, sou o número 2. Portanto, são tudo exemplos de atividades sempre aliadas a metodologias e práticas letivas, com assentes no brincar, assentes no partir da criança como sujeito da sua própria ação. A expressão, então, mas a expressão manual e plástica, então, ela vai alicerçar todas as aprendizagens, até a forma da criança de também representar, ela promove aprendizagens futuras. É fundamental, não é? Portanto, a criança espontaneamente explora os materiais e técnicas diversificadas. Isto é, qual é o papel do educador? É efetivamente dar à criança todas essas ferramentas, todas essas possibilidades para ela ir experimentando. E então, ao longo das atividades, ir promovendo a sua interação, a sua partilha, o que é para uma flor, para o outro que pode ser um cão, um gato, uma coisa
mas dar a possibilidade à criança de exprimir aquilo que está a produzir, no fundo. E aqui temos o papel fundamental do educador em organizar o tempo e o espaço de uma forma articulada, porque as atividades da expressão plástica não têm que acabar necessariamente no mesmo dia, não é? E por norma não acabam, muitas delas não acabam. Temos aqui 2 exemplos de atividades, a galinha de Angola, claro que se possível era visualizar uma galinha de Angola, e tenho aqui a rosa de porcelana. Eu creio que já vos falei quando estive convosco, que eu nunca tinha visto uma rosa de porcelana ao vivo, sentido. E estávamos a falar exatamente que, para saber o que era uma rosa de porcelana, tive que fazer, houve a pesquisa, como era a rosa de porcelana, qual era o ambiente em que crescia a rosa de porcelana, e partilhava convosco exatamente, eu não vou chamar isto de ignorância, mas vou dizer assim, esta vivência era preciso. E uma colega ofereceu, teve a gentileza, um gesto que fica guardado, no dia seguinte, numa outra formação, entregarem-me um ramo de rosas de porcelana. É evidente que eu fui uma criança autêntica, e ainda bem, no sentir, no tocar, porque foi os sentidos todos à volta do que era uma rosa de porcelana. Eu acho que se hoje me pedissem para fazer uma rosa de porcelana, eu iria impregnar com os sentidos a textura, a cor, o cheiro, até o próprio cheiro, a visão que eu tenho da rosa de porcelana. Isto para dizer que, se possível, tentem sempre enquadrar todo este tipo de situações dentro da realidade de jardim de infância. Porque não? Levar uma rosa de porcelana e a criança reproduzir essa rosa de porcelana. E depois temos uma outra série de atividades, não é? Porque isto é vosso, é algo belo. E depois também temos outro tipo de atividades de outros artistas estrangeiros, como os girassóis, e depois uma série de propostas de atividade de expressão manual e plástica, que isto daria outra formação, como é evidente. Poderia ser só quase uma formação só de técnicas e de materiais a utilizar, efetivamente, com outras técnicas possíveis para realizar atividades, para complementar atividades. E que podemos variar noutras situações, e por estar implícita a esta atividade, não quer dizer que não as utilizemos noutras atividades. A expressão motora e psicomotricidade, a criança que não se mexe, que não brinca, esta criança não é feliz. Portanto, a psicomotricidade, a expressão motora, é o primeiro reflexo mal a criança nasce, é mexer, nem que sejam os braços, gritar. E então, a psicomotricidade e a expressão motora é aquilo que permite uma criança conhecer melhor e usar melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma. Isto é inato à criança a parte motora, a psicomotricidade, o mexer-se, o saltar, o correr, mas a função do educador, a qualidade das experiências que nós, educadores, proporcionamos à criança, é que vamos tentar diversificar o tipo de oportunidades e de experiências, tornando-as cada vez mais desafiantes, assim como disponibilizar uma série de materiais que permitem à criança desenvolver diferentes capacidades motoras. Uma coisa é, a criança brinca com bolas, estamos a falar, por exemplo, de bolas, estão a brincar com uma bola, a criança, temos o apanhar a bola, o arremessar a bola, temos o chutar a bola, temos o receber a bola, o encestar a bola pelo alto, temos uma série de competências que podemos aqui desenvolver, por exemplo, e que muitas vezes estão também relacionadas com a tal matemática, com a representação matemática,
mas que no fundo uma criança que não se mexe, que não utiliza o seu corpo, que não vive o seu corpo, certamente terá a sua expressão motora, a sua psicomotricidade comprometida. Portanto, como é função, e o educador também, claro que estará atento. Portanto, o educador vai disponibilizar, vai tornar cada vez mais desafiantes estas mesmas atividades que propõe. Porque depois temos os jogos de cooperação, há jogos que é preciso seguir regras, e aqui já estamos a trabalhar uma outra área, a questão das regras, a orientação para atingir um fim, portanto, desenvolver ações contextualizadas e diversificadas para atingir um fim. Também podemos aqui, através da expressão motora e psicomotricidade, fazer a regulação emocional, não é? Porque não estão todas as crianças muitas vezes no mesmo patamar. E é nesta observação, neste brincar, que muitas vezes o educador, ao ver as crianças brincarem, então, num espaço aberto, muitas vezes dão conta de algumas dificuldades das próprias crianças, que numa outra situação, se não existisse esta abertura, seria difícil de detectar. E temos como recurso, que recurso poderemos ter nós aqui? Temos os recursos no guia de jogos, de gincanas possíveis para fazer com as suas crianças, adequando, evidentemente, à sua faixa etária. Por outro lado, temos aqui, quem não conhece, 1, 2, 3 macaquinhos chineses, o jogo da macaca, eu acho que é um jogo quase universal. Que são jogos, e também podemos ir buscar também o património cultural, que é fundamental, de forma a que a criança insira a sua cultura e a cultura do seu país, muitas vezes, certamente vocês têm jogos, todos vós, jogos do vosso património cultural, e nós temos outros, certamente, e é um bocadinho nesta partilha que nós podemos, mas eles com a criança funcionarão da mesma forma, isto é, a criança ao brincar, vai brincar de forma natural, é quase de forma universal. E aqui acho que é quase breve a explicação que vos darei sobre a importância da música, porque a música está enraizada e acho que isto foi dos momentos mais emocionantes que tive convosco. A música está 100% enraizada, com consciência que desenvolve a criatividade, que desperta a consciência rítmica e estética, desperta a imaginação e a criatividade, e cantar, jogos coreografados, experiências com a voz, com o corpo. Eu acho que, pela experiência que tive convosco, vocês superam todas as expectativas, porque a música faz parte de todas as áreas, em todas as áreas ela está presente. E é sentida com todos os sentidos. E pouco poderei dizer da música, e qualquer proposta que eu faça, eu penso que a vossa forma de trabalhar a expressão musical é fantástica, é fabulosa, é de uma criatividade, é de uma vida, de um sentir que quem está de fora se envolve. Portanto, as crianças certamente que se envolvem nesta questão da música. Além disso, claro que poderíamos fazer uma série de atividades, podemos proporcionar montes de milhentas experiências à criança, mas creio que isto é quase que inato e essencialmente a qualidade é uma qualidade sentida, vivida. E temos aqui algumas propostas de trabalho, temos, por exemplo, o Dia Internacional da Música, o que não invalida também o conhecimento de outros artistas estrangeiros
outras versões de músicas, outros tipos de músicas. Cantar, isto é óbvio que vocês o fazem, o cantar encontrando sempre canções alusivas às temáticas que estão a dar. Portanto, isto são meras propostas de trabalho, são pequenas estratégias, e volto a repetir, isto é um bocadinho dentro do feedback daquilo que foi solicitado por vós, e claro que eu faço isto com um gosto, porque foi dos momentos finais das formações que me ficaram no coração, porque a vossa alegria transbordou e a mim encheu-me foi uma experiência, efetivamente, foi o culminar de muitas situações, e correu de forma maravilhosa, e que relembro, acho que com muita saudade, e acho que nada impede, efetivamente, o presencial. Por fim, gostaria-vos de relembrar que uma prática pedagógica adequada inclui a provisão, efetivamente, de um ambiente lúdico e de uma aprendizagem estimulante. Isto é, brincar também se aprende. E é tarefa do educador estimular e envolver as crianças nas atividades, procurando compreender o que elas desejam, o que é que as crianças definem muito bem com quê, como, quando, com quem, como vou fazer. É preciso compreender o que mobiliza a criança, o que é realmente importante para a criança, e cada criança é uma só, quais as suas motivações, o que é que dá sentido às atividades. É evidente que desejo a todos a continuação de boas práticas. Sei que é um momento de partilha, um único momento de partilha, e deixo-vos com algumas saudades. Mais uma vez eu vou agradecer à Plural, a editores, à NEP e à CIPA, esta possibilidade de estar convosco, porque aprendi, partilhei, mas também recebi imenso da vossa parte. Acho que uma só recebeu, eu recebi, em termos de práticas, em termos da minha forma de estar na profissão, eu penso que foi uma partilha muito enriquecedora. Portanto, eu vim de coração cheio. E eu, mais uma vez, só posso agradecer à Plural Editores, à NEP e à CIPA, e a todas vocês, todos vós aqui presentes, que deixando-vos apenas um desafio, deixem-se encantar, efetivamente, por tudo aquilo que a criança vos traz, por tudo aquilo que podem oferecer à criança. O educador pode oferecer imensas coisas à criança. E é uma aventura fantástica, a aventura da infância, rumo aos saberes, sim, e através do brincar. Olhem, muito obrigada, até breve. Qualquer dúvida que tenham, qualquer situação que queiram colocar, por favor, temos aí uma pessoa que faz um trabalho exemplar junto de vós, o Marcos Fonseca. Temos a Plural Editores, portanto, temos a Plural Editores que poderá, de alguma forma, promover e dar continuidade a esta troca de partilhas. Muito obrigada, um bom ano letivo, e que regressemos todos com imensa energia. Obrigada.